estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. E hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso destaque é sobre a repercussão do 7 de setembro. O governo Lula vê passo decisivo de Tarcísio para pleito de 2026 e bolsonaristas elogiam essa escalada de tom. Em ato na Paulista, o governador de São Paulo defende a anistia e afirma que ninguém aguenta mais a tirania de Alexandre de Moraes. E ainda sobre este assunto, o Folha também nos traz aqui uma análise que em uma semana, governador conclui checklist que bolsonarismo cobrava para candidatura. E ainda, Tarcísio de Freitas faz o seu ataque mais duro contra Moraes e Supremo Tribunal Federal. Agora, neste carrossel de imagens, a primeira fotografia é sobre o Festival The Town. O Billie Joe Armstrong, do Green Day, lidera a performance de quase 2 horas, com energia e clássicos de décadas na segunda noite do festival na capital paulista. Agora, um outro destaque são para os símbolos do modernismo, na verdade. Catedral e prédio da Petrobras, lá no Rio de Janeiro, passam por reformas de grande porte pela primeira vez em 50 anos. E o programa prevê obras em marcos arquitetônicos até o próximo ano, em 2026. Também temos aqui este destaque. Conheça a estação ferroviária em São Francisco do Sul, que fica localizada lá em Santa Catarina, que transportou passageiros desde a sua inauguração em 1906 até 1991. E na política nacional, próximo assunto é para o julgamento de Bolsonaro. A reta final de julgamento tem generais em situação mais favorável que outros réus da trama golpista. E o Folha também nos traz um assunto internacional sobre a guerra no Oriente Médio. Um ataque a ponto de ônibus mata 6 pessoas e fere 11 lá em Jerusalém. De acordo com autoridades, os atiradores foram alvejados e a defesa de Israel promete revidar. Também temos um destaque para a Argentina, a política de lá. Milei sofre derrota em eleições na província de Buenos Aires, em meio à crise no seu governo. Já no Brasil, o Folha traz aqui um destaque para a Cracolândia, que diz que o Ministério Público e polícias fazem ação contra o tráfico de drogas na favela do Moinho, no centro de São Paulo. E essa operação conjunta mira esquema comandado pelo próprio PCC na comunidade, na capital paulista. E um destaque também para a economia nacional, que o fundador deixa a Reag Investimentos para conter crise de credibilidade depois de operação contra o PCC. O João Carlos Mansur fundou a companhia em 2012 e essa venda foi negociada para os sócios. E sobre o imposto de renda, dirigentes de partido, sindicato e igreja lideram o recebimento de dividendo que é isento de imposto de renda. E são 467 as pessoas que declararam renda anual média de R$ 812 mil vinda dessa fonte. Sobre a União Europeia, queda de primeiro-ministro é dada como certa. E crise política na França deve se aprofundar. Frágil gabinete não deve sobreviver à votação hoje. Socialistas querem liderar o governo. Agora, temos aqui a entrevista desta segunda-feira, que é com o Toquinho. E, na oportunidade, ele disse o seguinte na entrevista: é uma ilusão pensar que música pode mudar a história de um país. O violinista, parceiro de Vinícius de Moraes em dezenas de discos, celebra 60 anos de carreira e também, inclusive, iniciará uma turnê. E falando sobre música, o próximo assunto, Caetano Veloso fecha o último dia do Festival Koala com um show bem poderoso
e repertório inusitado, e essa performance significativa do momento atual da MPB extrapola a consagração do tropicalista. E falando sobre educação, colégios diversificam bolsas com mérito e cota racial entre critérios. Pais e alunos devem ficar atentos em como as escolas integram os alunos bolsistas. E ainda sobre inteligência artificial, de acordo com o investigador, ou melhor, com o pesquisador na área, professor que utiliza a inteligência artificial vai substituir aquele que não usa. Ferramentas tecnológicas precisam ser incorporadas aos esforços pedagógicos. E sobre preparação, escolas reforçam carga horária e aplicam bateria de simulados para vestibulares e Enem. E na seção Pare para Ler desta segunda do Folha, na Áustria, a saúde pública pode se parecer muito com um spa. O país mostra que, na recuperação de um problema cardíaco, dá para fazer combinação entre medicina e bem-estar do paciente. Já nos especiais de hoje, primeira do Casa Folha, a lenda do triatlo revela em curso um preconceito nos anos 80. Quem vai querer se casar com você? E no Caderno Todas, filme narrado pelo padre Júlio Lancelotti sobre Santa Trans estreará no YouTube em 1º de novembro. E ainda nesta mesma editoria, um caso de violência. Um homem empurra mulher e filha de carro e é presa lá em São Paulo. Nos destaques de economia, a primeira é sobre a aposentadoria. Aqui diz que operações contra fraudes no INSS miram falsificações e vazamento de dados, e esses golpes contra beneficiários geram prejuízos milionários para a Previdência. E sobre finanças, entrada no cadastro positivo reduz juros em 8,7%, mostra estudo do Banco Central. E o levantamento mediu diferença entre taxas de quem entrou no sistema e de quem saiu. E ainda na economia, trabalhadores mais pobres e mulheres pagam taxas maiores no crédito pessoal. E esses valores mais altos aparecem mesmo desconsiderando-se risco de calote. E ex-ator mirim se torna chefão invisível dos data centers e atua para impulsionar inteligência artificial no Golfo. Agora na política, temos aqui uma chamada. Candidato derrotado à Prefeitura de São Bernardo do Campo quer disputar o Senado. E o deputado federal Alex Manente foi apoiado pelo PL de Jair Bolsonaro em 2024. Agora no caderno de equilíbrio. 5 sinais de alerta de um ataque cardíaco, segundo cardiologistas. E os especialistas explicam que nem todos os ataques cardíacos apresentam os mesmos sintomas, portanto, fica aí o alerta. Já no esporte, sobre o futebol feminino, Corinthians empata por 2-2 com Cruzeiro, no jogo de ida da decisão do Brasileiro Feminino. Já no sobre o Fórum Econômico Mundial, engenheiro funda startup, uma das mais inovadoras do mundo, que muda a gestão de resíduos. E no cotidiano, o primeiro destaque é para o Rio de Janeiro. Plano para levar a habitação ao centro do Rio cria nicho de investimento em Airbnb. Maioria dos prédios oferece estúdios e urbanistas veem um risco de bolha de aluguel. E ainda sobre o Rio, a cidade de Maricá estuda a tarifa zero para lanchas em Lagoa, que contará com um resort de luxo. Nos internacionais, porque o estado do Texas proibiu chineses de comprar e alugar imóveis. E os críticos temem que essa lei seja discriminatória e autoridades defendem combater os adversários. Já na Alemanha, um afegão obtém cidadania alemã e teme pelo destino do seu irmão, que teve pedido de asilo recusado. E sobre saúde,
Médicos estão perdendo habilidades a usar ferramentas de inteligência artificial. Profissionais utilizam tecnologia para diagnósticos, mas esse processo pode ser prejudicial. E no caderno de ciência, temos aqui um estudo lá da Universidade de São Paulo, a USP. A unha do polegar ajudou o roedor a virar o mamífero mais comum. Modificação ancestral no dedo permite que os bichos manipulem melhor aquilo que comem. E nas matérias mais lidas pelo público no Folha de São Paulo, a primeira é para o governo Lula, dizendo que o governo vê passo decisivo de Tarcísio para 2026. E os bolsonaristas elogiam aí a escalada de tom. Já na segunda matéria sobre a Argentina, que Milei sofre derrota em eleições da província de Buenos Aires em meio à crise. Já a terceira matéria mais lida no judiciário, que Gilmar Mendes rebate Tarcísio e diz que Brasil não aguenta mais tentativas de golpe. E a próxima matéria mais lida é para a violência, que mulher é sequestrada em São Paulo e libertada, cerca de 12 horas depois do sequestro. E a última matéria, a quinta, na verdade, mais lida, é sobre trânsito, que empresário morre em acidente 2 horas após comprar Porsche no Rio Grande do Sul. Agora, temos aqui na área da cultura 2 principais destaques. A primeira é uma crítica. Sabrina Carpenter desafia puritanismo com acidez em um novo disco. Com letras sinceras, a cantora se prova uma das estrelas pop mais divertidas aqui de sua geração. E na sessão multitela, Fernanda Torres e François Ozon, o que ver na TV e no streaming nesta segunda-feira. Já na capa aqui do estado de São Paulo, na manhã desta segunda, temos a manchete para o sistema bancário. Crise do Master põe sob ameaça Caixa de Fundos de Pensão e Banco Público. Instituições adquiriram letras financeiras do Master, que não tem garantia do FGC. A decisão do Banco Central de bloquear a venda de parte do Banco Master para o Banco de Brasília, que é o BRB, deixará fundos de pensão e pelo menos um banco estatal expostos ao risco de calote. E essas instituições fizeram investimentos em letras financeiras do Master, que não tem garantia do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. E entre essas instituições estão o Banco da Amazônia, a Rio Previdência, Fundo de Previdência que administra recursos dos servidores públicos do Estado, e a Amapá Previdência, que tem entre os seus conselheiros o advogado Alberto Alcolumbre, que inclusive é o irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E como bem destaca aqui na capa do estado de São Paulo, 2,96 bilhões de reais é o valor em letras financeiras do Master. Só a Rio Previdência tem 920 milhões de reais. E aqui ao lado temos um destaque para o 7 de setembro, pedido de anistia e acena aos Estados Unidos. Governador de São Paulo fala em ditadura de um poder sobre o outro. Às vésperas de decisão do Supremo Tribunal Federal, manifestantes pró-Bolsonaro voltaram às ruas para pedir anistia aos envolvidos na tentativa de golpe e com críticas também ao ministro Alexandre de Moraes, chamado de ditador por Tarcísio de Freitas. E como a gente consegue observar aqui nesta imagem, manifestantes na Paulista abrem a bandeira dos Estados Unidos no 7 de setembro. E outras cidades e Brasília também tiveram protestos. Já sobre segurança, que é a próxima chamada de capa, Polícia Federal acusa agências de receberem 331 milhões de reais do crime organizado. Instituição ligada à máfia dos combustíveis teria feito depósitos no Santander e na Caixa. E bancos dizem ter compromisso com a legalidade. Já sobre a Argentina, em revés para Milei, peronistas têm vitória em eleição legislativa.
Com mais de 90% das urnas apuradas, a coalizão peronista Força Pátria tinha 47% dos votos em eleições legislativas na província de Buenos Aires. E uma nota em destaque na manhã desta segunda-feira no Estadão diz o seguinte: apagão diplomático em Washington. Lula prefere palanque à diplomacia, enquanto os empresários se defendem sozinhos nos Estados Unidos. E sobre a economia, geração prateada. Aqui diz que empresas do país mostram não estar preparadas para atender o público com mais de 50 anos de idade. 4 em cada 10 brasileiros acima de 55 anos não encontram produtos e serviços voltados para demandas da sua idade. Sobre religião, também temos aqui um destaque que o Papa Leão XIV canoniza Carlos Acutis, que é o influencer de Deus. E por último, no caderno de cultura sobre viagem, setembro é mês de festas e exposições. O Mar Cristalino de Noronha é uma das opções numa época com temperaturas mais amenas, aqui e no exterior, em lugares menos lotados e caros. Dando continuidade, agora no Jornal Globo desta manhã, temos a nossa manchete que é para o dia 7 de setembro. A direita pede anistia eleitoral de Bolsonaro e Lula defende a soberania. Tarcísio diz que ninguém aguenta mais a tirania de Moraes e Gilmar Mendes rebate que o Brasil não aguenta são tentativas de golpe. Em meio ao julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, o Dia da Independência foi marcado por uma disputa política nas ruas brasileiras. Enquanto o presidente Lula aproveitou a parada cívico-militar em Brasília para difundir mensagens nacionalistas, 85 mil bolsonaristas se dividiram entre Rio e São Paulo para defender a anistia criminal e eleitoral do ex-presidente e apoiar as sanções do governo norte-americano. E aqui nesta imagem temos o presidente da Câmara, Hugo Mota, acompanhando o Lula num desfile que aconteceu em Brasília. E aqui ao lado, temos aqui que na Avenida Paulista, bolsonaristas defenderam o ex-presidente e sanções dos Estados Unidos. Agora um próximo assunto na economia. Banco Central fez 5 ações de fiscalização do Pix, alvo de novos ataques. Desde o ano de 2020, o Banco Central só fez 5 ações de verificação para checar o cumprimento das regras do Pix por bancos e fintechs, sendo 2 de requisitos de segurança. E enquanto o Banco Central aponta limitações de pessoal e orçamento, o Pix voltou a ser alvo de ataques no fim de semana. E temos 2 entrevistas nesta manhã de segunda do Jornal Globo. A primeira é com o jogador Luiz Henrique. Ele disse o seguinte: minha ficha está caindo agora, estou feliz demais. Destaque da seleção, o ex-Botafogo fala da ginga, de Garrincha, do sonho de disputar a Copa e da vida também lá na Rússia. Já na próxima entrevista é com Sebastian Gucci. A inteligência artificial aumenta a velocidade do que fazemos em 1000 vezes. O executivo da Bayer destaca novas drogas para o Parkinson e menopausa e também diz que a tecnologia terá um papel decisivo em pesquisa. Já um próximo assunto que é no Rio de Janeiro. Ondas das micheladas desafia a ordem urbana. A moda da bebida chilena toma conta do calçadão da Avenida Atlântica, alegrando turistas e irritando os moradores. No internacional, uma cidade coreana é marco da luta pela democracia. Também temos a informação que, sob pressão, o premier do Japão renuncia após 11 meses. O Shigeru Ishiba perdeu apoio interno em seu partido, que ficou sem maioria no parlamento, após 2 derrotas nas urnas. Também sobre política, Milei sofre forte derrota em eleição em Buenos Aires. Os peronistas obtiveram 47% dos votos contra 34% dos aliados do presidente argentino, em pleito termômetro para as legislativas.
E aqui temos um destaque especial do segundo caderno, Ainda é Tempo para Ser Feliz. O cantor e compositor Sombrinha, ele que é um dos fundadores aí do Fundo de Quintal e principal parceiro de Arlindo Cruz, morto há um mês, faz um show para comemorar os seus 50 anos de trajetória e com muitos planos aí pela frente. E ele também diz que vou lançar um disco de inéditas. E sobre religião, temos um destaque para o Carlo Acutis, o santo millennial com milagre no Centro-Oeste. A canonização de Carlo Acutis pelo Papa Leão XIV marcou não apenas a história da Igreja, por torná-lo o primeiro santo millennial, mas também a de Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul. E lá teria ocorrido o seu primeiro milagre, a cura de uma criança com uma grave doença congênita. Já no Correio Brasiliense, nesta segunda-feira, dia 8 de outubro, a manchete é sobre o 7 de setembro. Aqui diz que Lula exalta a soberania. Tarcísio ataca Moraes. O 7 de setembro foi marcado não somente por manifestações cívicas e patrióticas, mas também por atos políticos, com objetivos específicos e ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em Brasília, o desfile da independência promovido pelo governo Lula usou temas como o Brasil soberano, além de celebrar a realização da Cúpula do Clima em Belém. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, 80 mil pessoas foram à esplanada dos ministérios acompanhar o desfile cívico-militar. Mas o Dia da Independência também foi altamente politizado. Cerca de 42 mil pessoas ocuparam a Avenida Paulista para protestar contra o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e pedir anistia também aos réus envolvidos aí na trama golpista. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi incisivo contra o relator do processo na Suprema Corte. Ele disse o seguinte: ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes, disse o ex-ministro bolsonarista e possível candidato à presidência em 2026. E ainda durante essa passeata, os manifestantes vestidos com camisas da seleção brasileira abriram uma gigantesca bandeira norte-americana no dia da independência do Brasil. Nas redes, o decano do STF, Gilmar Mendes, respondeu aos ataques de Tarcísio de Freitas. Não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros agindo como tirano. Ou melhor, como tiranos, escreveu o ministro Gilmar Mendes. E aqui nesta imagem podemos ver, por exemplo, ao fundo o Lula, a Janja, os ministros e Hugo Mota, eles assistindo à passagem da bandeira nacional durante o desfile. E à direita podemos ver manifestantes pró-anistia estendem o símbolo norte-americano na Avenida Paulista e também com ataques ao Supremo Tribunal Federal. Agora, ainda na verdade sobre política. Sem anistia a golpistas, os manifestantes reunidos no CONIC defenderam soberania nacional, criticaram o tarifaço de Trump e repudiaram qualquer anistia aos envolvidos na tentativa de golpe. E volta Bolsonaro na Torre. No tradicional ponto turístico da capital, cerca de 15 mil apoiadores do ex-presidente exigiram o impeachment de Moraes e pediram ajuda ao governo dos estados. E o decano da Independência, que também é um próximo assunto, sobre a repercussão das manifestações do dia 7 de setembro. Brasileiros provenientes de várias partes do país e até do exterior vieram à capital para acompanhar atrações, como a Esquadrilha da Fumaça e os Dragões da Independência. E na área da economia, Carlos Lupe depõe na CPI. Na condição de convidado, o ex-ministro da Previdência participa hoje da CPMI. Ele será cobrado para explicar por que não colocou um ponto final nas fraudes após ter sido avisado sobre os desvios no ano de 2023.
E no caderno de cidades, tragédias no trânsito. Aqui diz que o fim de semana foi marcado por 3 mortes, 17 sinistros e 16 feridos em menos de 72 horas. Em um levantamento do Detran, registra um aumento de 10% no número de óbitos de janeiro a julho de 2025, em relação ao mesmo período do ano passado, em 2024. E sobre a celebração Jovem da Fé, que é o próximo assunto aqui na capa do Correio Brasiliense. A canonização de Carlos Acutis e de Piergiorgio Frassati atraiu milhares de fiéis na Basílica São Francisco de Assis, que fica localizada lá em Brasília, e também na Praça São Pedro, no Vaticano, em Roma. E sobre a saúde do idoso, um estudo sugere menos remédios. E no cb.forum, evento discute a educação profissional. Já um destaque, na verdade agora na capa do jornal Cearense, desta manhã de segunda. A manchete de hoje é sobre após um mês de tarifaço. Produtos do Ceará não chegam aos supermercados. Os exportadores fazem acordos com os importadores dos Estados Unidos, reduzem margem de lucro ou perdem produtos, mas negociações com o mercado interno ainda não engataram. E sobre as manifestações em Fortaleza e no Brasil. Anistia e julgamento de Bolsonaro marcam atos do 7 de setembro. Aqui em Fortaleza e também em outras capitais, apoiadores do ex-presidente criticaram o Supremo Tribunal Federal, enquanto os opositores de Bolsonaro estiveram em atos que cobraram a condenação de todos os envolvidos. E aqui na imagem, na fotografia, Lula celebra o aniversário da independência do Brasil, em Brasília, com a presença do presidente da Câmara, Hugo Mota, que ouviu o coro do público dizendo sem anistia. E ainda sobre as manifestações, grito dos excluídos. Na Praia do Futuro, destacou urgências sociais aqui do Ceará. E também um ato pró-Bolsonaro reuniu políticos e apoiadores na Praça Portugal, em Fortaleza. E uma reportagem destaque também na capa desta manhã, como as manifestações de acusação e defesa influenciam o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Já nas páginas azuis, Paulo Niemeyer Filho, o legado de um pioneiro da neurocirurgia no Brasil. E em cidades, fiéis celebram a canonização de Carlo Acutis, o primeiro santo millennial. Já no destaque Vida e Arte, Xambinho do acordeon fala sobre o legado de Luiz Gonzaga e defende também aí a valorização do forró. Agora, no valor econômico, temos aqui no alto da capa 3 principais destaques. O primeiro é para finanças. Endividamento público será um dos grandes temas da política internacional nos próximos 2 anos, diz Ricardo Reis. E sobre médias empresas, que é um destaque do caderno especial, segmento sustenta empregos, mas enfrenta desafios no acesso a crédito, sucessão e inovação. E sobre o marketing deixou de ser apenas comunicação para se tornar inteligência de negócio, diz Nogueira, da Bradesco Seguros. E a manchete de hoje é para o consumo. Aqui diz que marcas mudam fórmulas dos produtos para reduzir custos e proteger a rentabilidade. Esse movimento, como bem explica aqui o valor, ocorre em paralelo à redução de tamanhos. E os clientes têm dificuldade de notar essas modificações. Paralelo ao processo de reduflação, em que as marcas diminuíram o tamanho de produtos, mantendo ou até mesmo elevando preços, há um movimento que agora afeta a formulação das mercadorias. E, em certos casos, o intuito é reduzir custos e proteger a rentabilidade. É possível notar as mudanças porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a própria Anvisa, determina normas sobre a rotulagem das alterações na receita dos alimentos embalados, e o que permite identificar o antes e o depois.
E, de acordo com as regras, as companhias são obrigadas a estampar na frente da embalagem a informação, abre aspas, nova receita, nova fórmula ou nova composição, quando ingredientes sofrem qualquer alteração de item ou de relevância na composição. E uma verificação nas prateleiras mostra que parcela relevante dos produtos, foco dessa estratégia são bolachas, chocolates e doces, muitos deles com alto teor de açúcar. E o mesmo ocorre com o iogurte. Normalmente, são mercadorias cujos preços subiram acima da inflação oficial. E no entendimento do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, não há efeitos das mudanças na qualidade dos produtos, mas há companhias que não têm seguido as normas que dispõem sobre formas de exposição dos dizeres nas embalagens de alimentos. Em tempos em que todo espaço na embalagem é uma disputa constante entre marketing, design e produção, trabalha-se no limite das exigências. E, por isso, nem sempre é fácil para o consumidor localizar essas informações no produto. E para a Tamara Andrade, ela que é do Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC, são necessários aprimoramentos mais frequentes nas regras que norteiam o tema aqui no nosso país. E ela afirma o seguinte: há lacunas abertas, frases ainda genéricas nas instruções normativas e nem sempre há equipe para fiscalização constante. E muitas vezes há alguma flexibilização das normas pelas marcas. Fecha aspas, finaliza a Tamara Andrade do IDEC. Agora, falando ainda sobre economia, temos aqui a próxima chamada de capa desta manhã, que a expansão fiscal joga contra a política monetária. Aqui diz que a concentração de despesas neste semestre deve levar o impulso fiscal do campo negativo para neutro ou positivo. E os efeitos multiplicadores desse movimento podem deteriorar mais as contas públicas, afetando a demanda e a inflação, quando o mercado financeiro tenta entender o momento em que o Banco Central cortará esses juros. O impulso fiscal do governo central no primeiro semestre ficou entre menos 0,8 e menos 1 ponto percentual do PIB, projeta Ítalo Franca, ele que faz parte do Santander. E para a segunda metade do ano, a previsão é de um impulso positivo, em torno de 0,5 ponto. No entanto, no ano, tende a ficar um pouco negativo, ainda de acordo com o Ítalo. O primeiro semestre foi de ajuste, mas da contenção de 30 bilhões de reais anunciada no início do ano, restam apenas 10 bilhões, diz o Ítalo Franca. E, além disso, o atraso na aprovação do orçamento de 2025 fez com que as despesas se concentrassem na segunda metade deste ano. E soma-se a isso o pagamento de precatórios ao redor de 60 bilhões em juro, ou melhor, 60 bilhões no mês de julho. Em 2024 foi no mês de fevereiro. Agora, o valor econômico também nos traz um assunto internacional na política da Argentina. Milei sofre uma dura derrota em Buenos Aires. O governo de Javier Milei sofreu ontem um duro revés na eleição parlamentar da província de Buenos Aires, que concentra quase 40% do eleitorado argentino e é considerada um bastião da oposição. E visto como um referendo de aprovação do presidente em um momento de fragilidade política, o pleito local também é classificado como um teste da capacidade de Milei de puxar votos para parlamentares de seu partido nas eleições legislativas de 26 de outubro. E abre aspas, sem dúvida alguma, no plano político tivemos hoje uma clara derrota, declarou o presidente argentino. Ele também diz o seguinte: e se alguém quer começar a reconstruir e avançar, a primeira coisa que deve fazer é aceitar os resultados. E falando sobre política,
Julgamento de Bolsonaro entra na fase final. O julgamento de Jair Bolsonaro e 7 aliados do ex-presidente acusados de tramar um golpe de Estado entra em sua semana decisiva. E a análise será retomada amanhã, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação no Supremo Tribunal Federal. E em meio à expectativa de condenação, bolsonaristas foram às ruas pedindo uma anistia. Já o governo Lula aproveitou o Dia da Independência para criticar essas articulações e defender a soberania nacional. E abre aspas. O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. Fecha aspas, disse o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, acrescentando que crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Também temos aqui que no novo episódio do podcast do CB Professional, Eduardo Saron, ele que é CEO e presidente da Fundação Itaú, fala sobre como envolver as equipes na gestão. E nesta entrevista, ele diz que quando a pessoa participa do processo de discussão, ela vai compreender o que está por trás. E no final, não só a decisão é mais sólida, mas a equipe vai estar junto. Também temos aqui um destaque sobre negócios, que Mansur vende participação na REAG aos sócios. João Carlos Mansur, ele que é fundador da REAG Investimentos, que reúne as atividades de gestão de fundos e de fortunas, acertou com os sócios executivos a venda da sua participação na companhia. E esse acordo foi assinado em reunião do Conselho de Administração no sábado passado, dia 6 de setembro, e divulgado em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários, ontem, domingo. O acionista controlador sai totalmente do negócio, mas permanecem outras empresas do grupo, como a Ciabrasf, que atua na administração de fundos e em serviços fiduciários. E dessa forma, com essa saída, busca-se estancar a crise, que atingiu o grupo após as operações Carbono Oculto e Quasar, que executaram mandados de busca e apreensão na sede da REAG e também da Ciabrasf, em agosto, e em outras instituições no Centro Financeiro de São Paulo, lá em Faria Lima. E sobre educação, o especialista em educação Phil Lambert, da Universidade de Sydney, afirma que a grade curricular do Brasil é boa, mas que, segundo ele, é preciso maior apoio aos professores para que ela seja bem-sucedida. Ele também disse o seguinte em entrevista ao Valor: é um aspecto realmente importante que todas as reformas educacionais têm em comum. E ainda na política, demora na votação pode levar o governo a editar medida provisória para ampliar a isenção do imposto de renda. O avanço da proposta de anistia a acusados de trama golpista pressiona lideranças. A avaliação é que Planalto não tem mais tempo a perder. E a baixa popularidade do novo PAC preocupa o governo. E Bruno Caraza escreve o seguinte texto ao Valor Econômico na editoria de política: política como negócios e negócios com política. É sobre o julgamento do ex-presidente. Semana decisiva inicia com voto de Moraes. A análise será retomada amanhã, terça-feira, dia 9 de setembro, e penas só devem ser conhecidas na próxima sexta-feira. E o placar do julgamento influencia chances de recursos. E sobre o ato bolsonarista no 7 de setembro, Tarcísio ataca Moraes. Ele diz que ninguém aguenta mais a tirania. O governador de São Paulo fez um discurso de forte tom crítico ao judiciário e cobrou uma votação da anistia pela Câmara. E Gilmar Mendes, o decano do Supremo Tribunal Federal, reage à fala de Tarcísio e alerta também para os riscos de autoritarismo. E, aos prantos, a Michele Bolsonaro, que é a esposa do ex-presidente, diz viver uma perseguição. Também na política,
o governo discute estratégia contra a anistia a ex-presidente. Reunião marcada para esta segunda deve envolver ministros indicados por partidos da base aliada. Também temos aqui a informação que, sob pressão, Sabina e Fufuca participam de 7 de setembro. Já no Congresso, a Câmara pode votar projeto que altera a lei da SAS nesta semana. Já no Rio de Janeiro, morre Maria Ângeles Maia, a ex-primeira-dama, aos 76 anos de idade. E sobre o túnel Santos-Guarujá, Tarcísio de Freitas fala em deixar política de lado. E ainda falando sobre as repercussões do 7 de setembro, temos aqui que os atos bolsonaristas têm ataques ao Supremo. Protestos foram marcados por pedidos de anistia e agradecimentos a Donald Trump. Como a gente pode ver aqui, que a bandeira dos Estados Unidos foi estendida em agradecimento por sanções contra o Brasil em manifestação no 7 de setembro, que é a independência do Brasil. E ainda na política, ato pró-Bolsonaro em São Paulo reuniu 42,2 mil pessoas no horário de pico, de acordo com a Universidade de São Paulo e Sebrap. E Gleisi Hoffmann convoca ministros do governo para discutir a estratégia contra o projeto de anistia a Bolsonaro. E essa reunião, inclusive, está marcada para hoje, segunda-feira, e deve envolver ministros que foram indicados por partidos da base aliada. E a manifestação de ontem, lá no Rio de Janeiro, reuniu cerca de 43 mil pessoas, de acordo também com o estudo. E na manifestação bolsonarista do 7 de setembro do ano passado, também em Copacabana, o público foi de 32,7 mil pessoas. Agora, uma outra notícia em destaque: a desocupação no centro do Rio termina em confronto. Deputados do PSOL denunciam agressão. O prédio pertencia à União e foi leiloado em 2022. A Prefeitura do Rio pretende utilizar o espaço para construir o Centro Cultural Rio África. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. E logo mais às 10 horas, estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícia da manhã da TV da Transparência. Então, até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência, e hoje é segunda, dia 8 de setembro de 2025. Vamos iniciar pelos destaques que estão no site do jornal O Globo. Logo no alto do site, temos aqui o destaque que é para a política. Ataque de Tarcísio a Moraes deixa ministros do STF indignados e pode dinamitar ponte. Na avaliação de integrantes da corte, o governador de São Paulo caiu na tentação de pagar uma fatura com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como a gente pode perceber,
o governador de São Paulo, em ato bolsonarista do 7 de setembro na Avenida Paulista. Integrantes do STF achavam que a mudança de figurino político de Tarcísio era parte de um jogo de cena. E o governador de São Paulo passou a atuar em Brasília para anistiar Jair Bolsonaro, com a perspectiva de se tornar um sucessor do ex-presidente nas eleições de 2026. E, no entanto, durante um discurso na Avenida Paulista, em São Paulo, Tarcísio fez uma espécie de dublagem do pastor Silas Malafaia, ao dizer que ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como o Alexandre de Moraes. E essa fala deixou os membros da corte indignados e também surpresos. E o ministro do Supremo Tribunal Federal disse ter sido surpreendido com a postura de Tarcísio, porque ele é o governador de São Paulo e não estava até então na prateleira de bolsonaristas radicais, como o deputado Nicolas Ferreira e o pastor Silas Malafaia. E um outro integrante da corte destacou que, ao fugir do tom institucional, o chefe do Estado paulista caiu na tentação de pagar uma fatura para conseguir o apoio do ex-presidente, para ser ungido como o principal candidato da direita nas eleições do próximo ano. E um terceiro magistrado relembra ainda que Tarcísio sempre fez questão de cultivar uma boa relação com os membros da corte, buscando inclusive contatos frequentes, mas que depois do ataque a Moraes pode ter dinamitado pontes importantes com a cúpula do Poder Judiciário. E sobre a ação no Congresso, a Gleisi Hoffmann convoca ministros do Centrão para uma reunião e tenta barrar a anistia a condenados para 8 de janeiro. O governo quer usar titulares de pastas para reduzir o apoio que a proposta tem hoje e cobra atuação interna nas bancadas. E o texto desta matéria nos informa que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, marcou para a manhã de hoje uma reunião com ministros de partidos do Centrão no Palácio do Planalto para tratar de estratégias contra a aprovação de um projeto de lei de anistia a envolvidos nos atos golpistas. E a expectativa é que participem ministros de MDB, PP, União Brasil, PSD e republicanos. E todos os ministros que têm uma relação próxima com as bancadas na Câmara e no Senado foram convidados. E o encontro também deve contar com a participação de ministros de partidos da esquerda, como o próprio PT, PSB e PDT, e dos líderes também do governo do parlamento. E falando sobre anistia, após Mota ser cobrado por anistia em atos bolsonaristas, a oposição tenta fazer a Câmara definir relator para o projeto. O líder do PL vai apresentar sugestões ao presidente da Casa e quer uma definição até o fim da semana. Parlamentares bolsonaristas e de partidos do Centrão vão usar esta semana para tentar dar fôlego a um projeto que anistia envolvidos em atos golpistas e pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E os líderes que estão a par dessa articulação tentam fazer com que o presidente da Câmara, Hugo Mota, defina até o fim desta semana quem será o relator do texto. E a ideia dos parlamentares favoráveis à iniciativa é que o nome seja definido logo para que as negociações envolvendo o parecer do projeto comecem a ser destravadas. E como o próprio jornal Globo mostrou, a oposição tenta aprovar uma versão ampla que incluiria não só a recuperação da inelegibilidade de Bolsonaro e o perdão e uma eventual condenação na trama golpista, mas também anistia a casos judiciais envolvendo nomes, como os de deputado Eduardo Bolsonaro e também do ex-deputado Daniel Silveira. E a tendência é que, na verdade, a anistia não avance durante essa semana e somente seja discutida a partir da semana que vem, após a conclusão do julgamento da trama golpista, do qual Bolsonaro é alvo. E o próprio líder do PL na Câmara,
Sóstenes Cavalcante, disse que nessa semana não será pautado sequer o pedido de urgência do projeto, que pode fazer com que a iniciativa pule a fase de comissões e seja analisada direto em plenário. E a pauta da Câmara para esta semana deverá ser esvaziada somente com votações de temas que sejam de amplo consenso, inclusive com votação virtual e a dispensa de presença em Brasília. E os projetos ainda serão definidos na reunião de líderes com o presidente da Casa. E Malu Gaspar também escreve aqui o seguinte texto: as pistas de Fux antes do julgamento de Bolsonaro. Também sobre a trama golpista, ministros que julgam Bolsonaro têm alto grau de alinhamento a Moraes na primeira turma. E o Jornal Globo nos traz aqui uma matéria sobre a pesquisa Genial Quest. O Congresso é o menos confiável dos três poderes. A pesquisa revela queda acentuada na credibilidade do Legislativo nos últimos 2 anos. Executivo e Judiciário também registram aí uma retração. Entre os três poderes, o Congresso Nacional é a instituição que mais perdeu a confiança dos brasileiros ao longo dos últimos 2 anos, revelam os dados da pesquisa Genial Quest divulgados hoje. E o Índice de Segurança no Trabalho, desenvolvido pelos parlamentares, que era de 54% ao final de 2022, chega hoje a 45%, sendo superado pela desconfiança de 52% dos entrevistados. E as entidades ligadas à segurança pública e à religião são as mais bem avaliadas. E o abalo na imagem do Legislativo também superou reduções nos percentuais de confiabilidade do Executivo e do Judiciário no mesmo período. A confiança na presidência da República caiu 8 pontos percentuais, de 62 para 54, enquanto o índice do Supremo Tribunal Federal diminuiu de 56 para 50%. E essa atuação dos parlamentares também vem sendo mal avaliada ao longo das últimas rodadas das pesquisas de opinião. Em um levantamento feito pela Quest em julho, 51% dos eleitores reprovaram a atuação dos deputados e senadores. Ao serem perguntados sobre temas discutidos pelo Legislativo, 72% dos entrevistados também disseram desconhecer os repasses feitos por emendas, que é a principal ferramenta usada para o direcionamento. Já a anistia, tema que tem movimentado ainda o Congresso, sobretudo nos últimos dias, e provocado disputas entre a oposição e os governistas, é rejeitada por 55% da população. Mostram resultados da pesquisa Datafolha, divulgada no mês passado. Já neste carrossel de imagens desta manhã de segunda, temos aqui a primeira foto, que é da editoria de esportes. A sensação de Brasil versus Chile. O jogador Luiz Henrique abre o jogo sobre Copa, polêmica com Neymar e também sobre o futuro. Inclusive, o jogador fala que não pensa em voltar agora para o Brasil. E da Grécia à Austrália, as imagens mais impressionantes da lua de sangue. E Príncipe Harry mantém esperança de voltar ao Reino Unido com Meghan Markle e os seus filhos. Também temos aqui um destaque para a religião sobre o primeiro santo millennial, Carlo Acutis. Saiba quais são os milagres atribuídos ao adolescente italiano. Também temos na coluna Play, Tati Machado fala do desafio de assumir o mais você e também do processo de luto pela perda do seu filho. Já um destaque internacional, ataque a tiros em Jerusalém, deixa ao menos 6 mortos. Hamas comemora o atentado, porém não assume a autoria. A polícia israelense afirmou que os atiradores foram neutralizados e classificou o ataque como terrorismo. E na Argentina, na política, Milei admite clara derrota
em eleição legislativa de Buenos Aires, mas fala em acelerar as reformas. A votação tem um forte peso simbólico, como termômetro das eleições legislativas nacionais do mês de outubro. Também temos um destaque para a economia, que Lula reúne líderes do BRICS para discutir tarifaço de Trump em cenário mundial. Guerra na Ucrânia, COP30 e Gaza também estão entre os temas a serem tratados. E sobre a michelada da discórdia, a onda chilena invade orla de Copacabana. Faz a alegria de turistas, porém revolta os moradores. Barracas de bebidas típicas do Chile se multiplicam lá no calçadão do Rio. Desponta o espaço com quiosques e recebem chuva de críticas por parte dos moradores, como a gente consegue observar aqui nesta imagem. Os ambulantes com as bandeiras do Chile lotando aí o calçadão da Avenida Atlântica. Agora um outro assunto. Em 2 anos, 14 milhões de brasileiros superam linha da pobreza. Um levantamento entre famílias inscritas no CadÚnico, que dá acesso a benefícios sociais do governo, como Bolsa Família, aponta uma melhora na renda, em meio aos baixos desemprego. Agora um outro assunto também, sobre a celebração de 50 anos de carreira, falando agora sobre cultura. Sombrinha relembra a relação com Arlindo Cruz. Ele diz o seguinte: a gente não se gostava muito, mas logo era meu maior parceiro e melhor amigo. E o Globo também nos traz aqui a notícia que morre Rick Davis, vocalista e cofundador do Supertramp, aos 81 anos de idade. E na área da tecnologia, o lançamento do iPhone 17 será amanhã. E o que esperar de design, chips e também a inteligência artificial do novo aparelho. Agora um destaque do Rio de Janeiro. Ítalo Santos pediu a TH Joias que acionasse traficante para ameaçar uma mulher que o criticou nas redes sociais. E o trio costumava frequentar bailes no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. O ex-deputado Diego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, e Gabriel Dias de Oliveira, também conhecido por Índio do Lixão, ambos presos na última quarta-feira pela Polícia Federal, mantinham amizade com o influenciador Ítalo Santos, que também foi preso no mês passado por exploração sexual de menores e tráfico de pessoas. De acordo com o Fantástico da TV Globo, o trio costumava frequentar os bailes no Complexo do Alemão, que fica localizado na zona norte do Rio, e também trocava favores. E numa conversa obtida pela reportagem, Ítalo pediu a TH que falasse com o Índio para intimidar uma mulher que o criticava em uma rede social. E o nome de Índio estava sendo cotado por TH Joias e o Comando Vermelho para vir a candidato a vereador na Baixada Fluminense nas próximas eleições. Nas mensagens interceptadas pela Polícia Federal durante a investigação da PF, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Tutu, ex-assessor de TH na Alerj, diz a Índio que conversou com o joalheiro e com o ex-subsecretário estadual de Defesa do Consumidor, Alessandro Pitombeira Carracena, outro integrante do chamado núcleo político da facção, sobre a possibilidade de o traficante se candidatar em Caxias, que é o seu reduto. E ainda nesta matéria, Gabriel Dias ganhou seu apelido, segundo a polícia, por chefiar o comércio de drogas na Favelão do Lixo, em Duque de Caxias. E ele chegou a ser preso em 2015. E fora da cadeia, de acordo com o Ministério Público Federal, abrigou-se no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, e se tornou um homem de confiança de Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, chefe do Comando Vermelho na região. E aluguel de 30 mil, 3 piscinas. As mansões do chefe do PCC que vive livre na Bolívia.
Documentos obtidos pelo Fantástico afirmam que o traficante já ocupou 6 endereços de luxo em Santa Cruz de la Sierra. Também sobre montadora chinesa. Não viemos para o Brasil apenas para vender carros, afirma o CEO da GAC. Alex Zhou, executivo da montadora chinesa para o país, conta que há planos de fabricar localmente. E ele também diz que laços geopolíticos também pesaram na decisão de vir para o Brasil. Também na política, como vimos ainda no primeiro bloco desta manhã, bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista, como a imprensa internacional viu os atos bolsonaristas de 7 de setembro. Jornais estrangeiros destacaram a mobilização de apoiadores de Bolsonaro, ataques ao Supremo Tribunal e também apelos por ajuda de Donald Trump. E em resposta a manifestações bolsonaristas, a esquerda se reúne em São Paulo e no Rio com um discurso contra a anistia. O ato na Praça da República reuniu cerca de 8,8 mil pessoas, de acordo com a análise feita pelo monitor do debate político do SEBRAP. E essa mobilização teve falas contra a anistia e a defesa também da soberania nacional. E Lauro Jardim escreve aqui o seguinte texto: Lula e o convite praticamente irrecusável para o desfile de 7 de setembro. E com bandeira gigante, a esquerda tenta resgatar símbolo nacional em ato pela soberania. Recentemente associadas à direita, camisetas e bandeiras verde e amarelas marcam presença em ato do 7 de setembro na Praça da República, como a gente consegue ver aqui nesta fotografia na matéria do jornal o Globo. Também temos na política que os ministros do Supremo Tribunal Federal indicam votos permeados por defesa da democracia e divergências sobre penas. O julgamento do chamado núcleo crucial na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado será retomado amanhã, terça-feira, dia 9 de setembro. Agora, na seção Mais Notícias, temos aqui um destaque para o presidente norte-americano. Após causar um atraso na final do US Open, Trump cochila na arquibancada. E sobre a COP30, hotel que mudou o nome passou a cobrar 80 vezes mais pela diária, não fechou ainda com nenhum cliente. No mês de agosto, o estabelecimento informou ao jornal o Globo que o custo da estadia acompanhava valores praticados durante o evento. Agora, eles pretendem alugar o edifício para alguma delegação estrangeira. E em São Paulo, a operação prende 7 suspeitos de liderar tráfico na favela do Moinho. O Ministério Público e Polícia Militar cumprem 31 mandados de busca e apreensão. E entre os alvos está a irmã de Léo do Moinho, apontado como líder do tráfico na região. E o grupo é acusado de cobrar propinas de moradores que aceitam acordo para deixar a região. E no Rio de Janeiro, temos aqui a notícia que a Polícia Federal prova que Dudu, braço direito de TH Joias, vendia drogas de índio do CV, enganando o Lacoste de outra facção criminosa, do TCP. Em conversas entre o chefe do Comando Vermelho e o ex-assessor parlamentar do ex-deputado estadual, há uma venda de cocaína, em que o primeiro simula ser capitão do BOPE para concretizar a venda com um rival. E ainda sobre o ex-deputado que foi preso, o TH Joias deu a convidados lembrancinhas de ouro pagas com dinheiro do CV. Essa celebração foi paga com dinheiro do próprio Comando Vermelho, aponta o relatório da Polícia Federal. E essa festa em questão foi do chá revelação do seu próprio filho. Também temos aqui um próximo assunto, que uma carreta gigante de 840 toneladas segue parada lá em Piraí. E Anselmo Góes também escreve ao jornal Globo o seguinte texto: a administração de conhecido shopping carioca pede o despejo
das Casas Bahia. Também temos aqui que Cel celebra 20 anos de carreira com show no Rio. Ela diz que segue fazendo o que acredita. E também na gastronomia, conheça Raquel Lopes, ela que é uma embaixadora informal da Aguardente, em Portugal. Já em cultura e entretenimento, Dona Flor e seus 2 maridos volta ao cinema e veja as atrizes também que interpretaram a personagem. E sobre a estreia da turnê, Maria Bethânia canta música inédita de Rita Lee em show que celebra 60 anos de carreira. Também temos aqui sobre saúde e bem-estar, uma entrevista com o executivo da Bayer. Pela primeira vez em décadas, teremos avanços significativos no tratamento de Parkinson com novas drogas. E ainda sobre bem-estar, o corpo fala e o cérebro escuta. Abra os ombros, respire fundo, firme os pés no chão. Ainda sobre hipertensão, falando sobre saúde, os médicos alertam que 4 milhões de casos são hormonais e podem ter cura, mas muitos desconhecem a condição. Também temos outro assunto em destaque aqui no site sobre os verdadeiros superalimentos. O especialista fala dos itens dessa categoria. Já no caderno de esportes, temos aqui que apesar de críticas, sem Samuel Xavier, protocolo Guga pode voltar a ser acionado pelo Fluminense em decisão na Copa do Brasil. Também temos aqui um texto de Lauro Jardim, dizendo que o Fla negocia contrato com Adidas. Já no futebol, o zagueiro espanhol pega 10 meses de suspensão por uso de remédio contra calvície após tratar um câncer. Também temos na economia que Lula reúne líderes do BRICS para discutir tarifaço de Trump e cenário mundial. Também que a dona do ChatGPT aposta em animação feita com inteligência artificial e desafia Hollywood a produzir de forma mais barata. E na seção Valor Invest, consultorias de investimento viram moda mais alinhadas ao investidor, porém têm seus conflitos. Os consultores indicam investimentos de maneira mais individual e independente do que os assessores, que ganham incentivos pelos produtos vendidos. Mas as consultorias são diferentes entre si e cabe atenção na hora do investidor fazer a sua escolha, o que diz na matéria aqui do Valor Invest. Também temos uma análise da editoria internacional. Enquanto a Síria tenta se afastar da ditadura, algumas práticas autoritárias permanecem. Os ex-rebeldes, que agora controlam a Síria, dizem que estão fazendo reformas, mas as preocupações com o sectarismo e a inclusão persistem. E ainda temos aqui a notícia em destaque que mexicano morre sob custódia da Agência de Imigração dos Estados Unidos em centro de detenção. E na seção de variedades, temos aqui um destaque para o SUS Educação. Os especialistas avaliam que a aprovação do projeto é conquista histórica, mas há críticas sobre falta de clareza em valor de investimento por aluno. Mesmo defensores de um sistema unificado apontam que o texto ficou aquém do necessário. E a proposta tem apoio de parlamentares e representantes da sociedade civil. Também temos aqui na Editoria Brasil sobre o caso da mala. DNA confirma que mulher teve partes do corpo deixadas em rodoviária que era namorada desse publicitário. O Ricardo Jardim, de 66 anos, foi detido pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul na última sexta-feira. E uma cachorra no Peru salva a família ao apagar dinamite com a boca. E a cachorrinha mordeu bomba lançada no quintal e evitou um desastre familiar. E ainda temos um texto de Anselmo Góes, vítima de explosão de bueiro na Lapa, recebe uma indenização de R$100 mil. Já no site de notícias do Correio Brasiliense, na manhã desta segunda,
Temos aqui um grande destaque que é para a festa verde e amarela. Desfile da Independência reúne 80 mil pessoas. E agora um outro assunto, caravana com 1,5 mil prefeitos desembarca esta semana em Brasília. Hotéis, donos de apartamentos por temporada, bares e restaurantes, inclusive, perceberam um aumento de reservas nos últimos dias. E, sem dúvida, um reforço no caixa no começo do mês. Já em São Paulo, temos aqui uma matéria que lideranças do PCC são presas em operação contra o tráfico na Cracolândia. E os alvos da prisão são lideranças do crime organizado e agentes públicos envolvidos em atividade de milícia. E sobre a fauna, meio ambiente, mais 2 bezerros são mortos em provável ataque de onça. E o total chega a 5. Na semana passada, o caseiro da propriedade encontrou 2 bezerros e uma vaca com marcas de ataque atribuídos a uma suposta onça pintada. E em São Paulo, família reconhece joias e relógios roubados à venda em um programa de televisão. Os criminosos roubaram cerca de 300 peças de joias e 8 relógios de luxo de uma família em Ribeirão Preto, lá em São Paulo. Aqui diz que a Polícia Civil de São Paulo desarticulou uma organização criminosa que roubava joias em 3 estados. E na quinta-feira passada, um dos líderes do esquema foi preso. A série de crimes iniciou 3 meses antes da prisão desse suspeito. E segundo informações que foram divulgadas pelo programa Fantástico, no domingo, em maio, 3 homens invadiram uma casa lá em Ribeirão Preto, renderam a família e roubaram cerca de 300 peças de joias e 8 relógios de luxo. E um mês depois desse roubo, a família observou que as peças roubadas estavam anunciadas no programa 1001 Noites. E para confirmar essa suspeita, a família comprou 8 joias. E as peças foram entregues por um funcionário do programa com nota fiscal e certificado emitido pela empresa. E a vítima na entrevista disse que não era coincidência. As joias estavam sendo vendidas no mesmo lugar onde eu costumava comprar. E os policiais encontraram mais joias roubadas na sede da empresa em Curitiba, lá no Paraná. Em 2009, o programa já tinha sido investigado por vender peças de origem ilícita. Mas esse caso acabou sendo arquivado por falta de provas. E em nota, o programa 1001 Noites afirmou que as joias são consignadas e fornecedores previamente selecionados de forma rigorosa e devidamente cadastrados. E esse caso segue sendo investigado para identificar outros possíveis envolvidos. E sobre trânsito, fim de semana marcado por acidentes e mortes. Em menos de 72 horas, foram registrados 17 sinistros, com 3 vítimas fatais e 16 feridos. E os dados apontam crescimento no número de óbitos de janeiro a julho de 2025. E falando sobre trânsito, temos um caso aqui de um acidente em Belo Horizonte. Estagiária da TV Record morre num acidente de carro. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios abre inscrições do concurso para promotor e poderão inscrever-se no certame bacharéis em Direito. Também é exigido que o candidato tenha, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Na Argentina, oposição derrota Milei em eleição legislativa. Com ampla vantagem, Força Pátria supera a Liberdade Avança e amplia pressão sobre o governo em meio à crise econômica. Também temos sobre um esquema que um casal é preso por tráfico de drogas com delivery e brindes em 3D, lá no Distrito Federal. Sobre a fraude no INSS, Carlos Lupe é ouvido na CPMI do INSS. E IBAMA recebe aval para nomear 460 analistas aprovados. Já no Oriente Médio, ataque a tiros em Jerusalém deixa mortos
e os atiradores foram contidos. Na previsão do tempo, temos a informação que a semana começa com calor e baixa umidade, lá no Distrito Federal. Gabriel Sanches, em entrevista, disse o seguinte: ele é um artista. Meu corpo é minha expressão no mundo. O artista brasiliense Gabriel Sanches vive personagem complexo em meio a um drama contemporâneo em Dona de Mim. E ainda também sobre saúde, ferramenta ajuda médicos a reduzir remédios desnecessários nos idosos. A ferramenta, aplicada às prescrições de 775 pacientes, mostra que em 36% dos casos havia excessos ou inadequações. E esse modelo sugere substituições, alternativas e até suspensão, indicando que há uma sobrecarga medicamentosa nos idosos. E sobre a escala industrial, que é um próximo assunto, robôs bailarinos agilizam produção em fábricas com a inteligência artificial. O sistema, chamado Robô Balé, foi projetado para ajudar equipes automatizadas que trabalham em espaços compartilhados e com obstáculos, como a gente consegue observar nesta imagem, que com a inteligência artificial, há sintonia nos movimentos, ganhando tempo e lucro para a empresa. E jovens renovam a fé com canonização de Carlo Acutis, o padroeiro da internet. A Basílica São Francisco de Assis, na Asa Norte, foi o ponto de encontro de milhares de fiéis para a celebração do novo santo católico. Já em cidades, temos aqui que o policial militar do Distrito Federal é esfaqueado após uma briga de trânsito. E falando sobre tragédia, que a luta dele não seja em vão, diz protetora de animais sobre Dani Mansur. E sobre a seca, incêndios em vegetação atingem 546 hectares no fim de semana, lá no Distrito Federal, em um caso de um crime. Motorista de aplicativo é esfaqueado no pescoço por uma passageira no Gama. A Operação Lei do Silêncio prende 12 pessoas em festa clandestina. Também sobre mortes no trânsito. Aqui diz que o trânsito lá de Brasília está mais violento. As mortes aumentaram em 10%. Também temos que um ciclista fica ferido após ser atingido por carro na DF 480. E sobre a Casa do Povo, a exposição conta a história dos 200 anos da Câmara dos Deputados. Sobre um caso também de acidente, mais uma vez sobre trânsito, que o motociclista fica ferido em colisão com o carro no setor de Clube Sul. E uma prisão em flagrante, quadrilha é presa por furtar 13 celulares na festa do Morango. E mulher e os 2 filhos pequenos sobrevivem a um capotamento também no trânsito lá em Brasília. E antes de darmos continuidade com os destaques do site do Correio Brasiliense, vamos fazer aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Agora, na editoria de política do Correio Brasiliense, temos aqui a primeira matéria sobre a independência do Brasil. Ato bolsonarista tem bandeira dos Estados Unidos e reúne 42 mil pessoas na Paulista. E Lula também exalta a soberania.
um Brasil que honra sua bandeira. Agora, sobre a trama golpista, temos aqui um destaque para o enigma Fux. O que esperar do voto do ministro no julgamento de Bolsonaro? E também com a repercussão do 7 de setembro, Ibanez e Celina não participam do desfile em Brasília. E a esquerda reforça a defesa da democracia em manifestações. Agora um destaque aqui na Editoria Brasil, que inclusive é para Fortaleza. Marinheiro é atropelado por motoqueiro do Exército em desfile de 7 de setembro. E um vídeo feito por pedestre mostra o momento em que o oficial da Marinha, que fazia a fotografia do desfile, tenta atravessar a via e acaba colidindo aí com um veículo. E esse acidente aconteceu aqui em Fortaleza. Como a gente pode ver o momento aí dessa colisão, foi na Avenida Beira-Mar, que esteve interditada em decorrência desses desfiles. E agora sobre um acidente. Empresário morre em acidente com Porsche, comprado 2 horas antes. E no Vaticano temos um destaque para o Carlo Acutis. O Papa Leão XIV canoniza o primeiro santo millennial. Agora, falando sobre Minas Gerais. Tiroteio mata criança de 9 anos e 3 mulheres ficam feridas. Agora, em extremismo, o Telegram abriga canais neonazistas e sugere conteúdo a usuários. E apesar de sanções da justiça, essa plataforma, o Telegram, direciona conteúdo de ódio para usuários de canais anti-vacina e conspiracionistas. E apenas aqui no Brasil, o estudo mapeou 492 mil publicações neonazistas entre 2016 e 2025. Já na economia, produção brasileira de etanol segue em franca expansão. Também temos que a Microsoft atribui interrupção do serviço de nuvem a cortes de cabos. E o Banco Central informa que Pix registrou um novo recorde. Foram registradas 290 milhões de transações em um único dia. Na Editoria Internacional, temos aqui sobre um caso de desaparecimento, que no México desaparecem pelo menos 44 pessoas por dia. E na Austrália, não me morda, gritou o surfista que morreu no ataque de tubarão. E a mãe de Carlo Acutis participa da canonização do seu filho lá em Roma. No caderno de Ciência e Saúde, o primeiro é sobre astronomia. Confira imagens do eclipse e da lua de sangue vistos em vários países, mas infelizmente não foi possível ver aqui no nosso país. Já no emagrecimento, bariátrica oferece menos riscos do que canetas emagrecedoras. Também temos aqui na saúde que a semaglutida tem potencial para reduzir o uso de cocaína, de acordo com estudo. Já na política do Folha de São Paulo, temos aqui um destaque que Fiesp e Ciesp não recomendam a renovação da Enel na Grande São Paulo. A concessionária diz que a entidade que reúne as indústrias apresenta dados equivocados. Também o próximo assunto, a independência do Brasil, é marcada por pedidos de intervenção estrangeira. O 7 de setembro é marcado por manifestações pró-Bolsonaro, tendo a anistia como um elemento central. Reta final de julgamento tem generais em situação mais favorável que outros réus. Defesas dos generais mudam curso durante o processo e apostam em absolvição de ex-chefe. Também temos aqui no próximo assunto que Tarcísio enfrenta dilema e pode ser visto como um capacho do bolsonarismo. Aqui é um texto de Lara Mesquita. Ela também escreve que, ao se agarrar à anistia de Bolsonaro, o governador arrisca perder a imagem de moderação essencial ao seu futuro político. E ainda sobre o julgamento do ex-presidente, o governo Lula vê passo decisivo de Tarcísio para 2026. E os bolsonaristas elogiam a escalada de tom.
E o discurso radical de Tarcísio também surpreende os próprios bolsonaristas. O governador de São Paulo atacou o Supremo Tribunal Federal e chamou Alexandre de Moraes de ditador e tirano. Agora, no site do Estadão desta segunda, temos aqui um texto de Carolina Brígido. Bolsonaro e outros réus devem receber de 25 a 30 anos de prisão por tentativa de golpe. Nos bastidores, ministros articulam penas entre 25 e 30 de prisão, menores do que as defendidas pelo PGR e maiores do que querem os advogados. E o policiamento na Praça dos Três Poderes será mantido até o fim de julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. E ainda um outro assunto referente à política, Tarcísio diz que discurso na Paulista com críticas ao Supremo Tribunal Federal e Moraes traduz um sentimento da população. E um outro destaque também do Estadão é sobre o sistema bancário. Aqui diz o seguinte, que sem BRB, fundos de pensão e banco público correm risco de levar calote de até 3 bilhões de reais do Master. A proposta do Banco de Brasília, que foi reprovada pelo Banco Central, contemplava o pagamento de 2,96 bilhões de letras financeiras emitidas pelo Master. E procuradas, as entidades credoras não se manifestaram. E também temos aqui como ficam os ICDBs do Master com a negativa do Banco Central para a venda ao BRB. E as taxas dos ICDBs do Master disparam após compra pelo BRB ser negada pelo Banco Central. E aqui também diz que o BRB desiste de recorrer de decisão do Banco Central que vetou a compra do Banco Master. E aqui ao lado também temos a operação em relação ao crime organizado. Líder de tráfico da favela do Moinho emitia ordem de dentro do presídio, diz a investigação. E o jornal tenta localizar as defesas de todos os alvos. E o alvo de operação na favela do Moinho é irmã de traficante, se apresentava como uma líder comunitária. E ainda, chefe do PCC, mora em casas de luxo, lá na Bolívia. E Reag Investimentos vende 87,38% do capital a executivos e anuncia renúncias em sua diretoria após a investigação da Polícia Federal. Já na seção de opinião do Estado de São Paulo, o primeiro texto fala sobre apagão diplomático em Washington. O segundo, Tarcísio pós-Bolsonaro. Já o terceiro, Trump brinca com fogo. Antes de darmos continuidade, faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará Não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras, a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. E para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com um crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais!
esses foram os principais destaques do segundo bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Quero agradecer a você pela sua audiência até aqui e fica mais uma vez o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.